A descentralização de políticas públicas merece atenção como pauta que sobre a descentralização ganhou muito espaço com a democratização do país, que dentre outros princípios passa a viabilizar a maior participação do cidadão na criação e na implementação de políticas. Em termos de descentralização e democratização de políticas públicas, a atuação do Estado rede combina um conjunto de princípios entre os quais destaca-se a subsidiariedade. Descentralização de políticas públicas. O processo de descentralização em si é complexo, especialmente se levarmos em consideração as mais distintas capacidades administrativas dos vários estados e municípios para fazer a gestão pública. O marco constitucional brasileiro de descentralização das políticas sociais de assistencial social, cultura e de saúde, por exemplo, precisa de uma série de ações para garantir a efetividade dessas políticas, como limitar as competências de cada âmbito de governo, no financiamento de cada política, cumprir o orçamento que estiver previsto e repasse financeiro aos respectivos sistemas municipais, estadual e nacional. Monitoramento de políticas públicas. Sob o monitoramento de política pública, os indicadores são ferramentas muito importantes. No caso do monitoramento da política pública da educação, por exemplo, o governo federal pode definir indicadores como taxa de matrícula, taxa de conclusão, taxa de empregabilidade do egresso do ensino médio. Exemplo de política: no caso de monitoramento da política pública de saúde, o governo estadual poderia definir indicadores como taxa de cobertura vacinal, taxa de mortalidade por doença transmissível, taxa de satisfação do usuário do sistema de saúde. Política pública são apenas políticas de governo? Não são apenas políticas de governo, são direitos adquiridos por todo cidadão. Esses direitos estão garantidos na Constituição Federal, que é a lei maior do Brasil, e em outras legislações, como Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica da Assistência Social, que devemos ser implementados e garantidos pelos governos. Desafio do Estado de Direito, Democracia e Cidadania. Política Nacional de Direitos Humanos, Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena. Foram criadas em decorrência de recomendação feita na Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena. Apenas o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, PNDH 3, está em vigor. A Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena de 1993 reafirmou os princípios da indivisibilidade e universalidade dos direitos humanos, já previsto na Carta da ONU e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH. O Brasil foi um dos primeiros países a acolher a recomendação no governo FHC. Foi estabelecido o primeiro Programa de Direitos Humanos em 1996. Programas Nacionais de Direitos Humanos, segundo Valério Mazzuoli, são apenas propostas para tema de debate nacional em matéria de direitos humanos, que não tem força normativa. Primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, por meio de decreto número 1903 de maio de 1966, identificação dos principais obstáculos à promoção dos direitos humanos no país, a execução a curto, médio e longo prazo. Segundo Programa Nacional de Direitos Humanos, decreto número 4.229 de 13 de maio de 2002, concepção de direitos humanos como um conjunto de direitos universais indivisíveis, interdependentes, identificação dos obstáculos, difundir o conceito de direitos humanos, entre outros. Terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, por meio do decreto número 7.037, de 21 de dezembro de 2009, está estruturado em 6 eixos orientadores: interação democrática do Estado e sociedade civil, sociedade influenciando na tomada da decisão, desenvolvimento e direitos humanos, desenvolvimento com liberdade e sustentável, universalizar direitos em um contexto de desigualdade, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, educação e cultura em direitos humanos, direito à memória e à verdade relacionado ao período da ditadura. Estrutura do PNDH3. O documento é dividido em tópicos e subtópicos. O ponto inicial são os eixos orientadores, que são 6. Dentro de cada eixo há diretrizes, 25 ao total. Em cada diretriz, objetivo estratégico, 82 objetivos. Dentro de cada objetivo estratégico, ações programáticas que correspondem a 521 no total. Atenção, o eixo 4 é o mais importante. Trata da segurança pública, acesso à justiça e combate à violência, e as diretrizes 16 e 14. As metas, prazos e recursos necessários para a implementação do PNDH3 serão definidos e aprovados em plano de ação de direitos humanos bianuais.
PNDH3 será implementado de acordo com os seguintes eixos orientadores respectivos diretrizes. Eixo orientador 1, interação democrática entre Estado civil e sociedade civil. Diretriz 1, interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento de fortalecimento da democracia participativa. Diretriz 2, fortalecimento do direito humano como instrumento transversal da política pública de interação democrática. Diretriz 3, integração e ampliação dos direitos de informação e direitos humanos com construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. O PNDH serve como orientação para as ações governamentais, sendo assim um referencial. PNDH3, eixo orientador 2, desenvolvimento e direitos humanos. Diretriz 4, efetivação do modelo de desenvolvimento sustentável, com inclusão social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório. Diretriz 5, valorização da pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento. Diretriz 6, promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeito de direitos. Eixo orientador 3, universalizar direitos em um contexto de desigualdade. Diretriz 7, garantia dos direitos humanos de forma universal, indivisível e interdependente, segurança e cidadania plena. Diretriz 8, promoção do direito da criança e do adolescente para seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando seu direito de opinião e participação. Diretriz 9, combate a desigualdades estruturais. Diretriz 10, garantia da igualdade na diversidade. Eixo orientador 4, segurança pública, acesso à justiça e combate à violência. Diretriz 11, democratização e modernização do sistema de segurança pública. Diretriz 2, transparência e participação popular no sistema de segurança pública e justiça criminal. Diretriz 13, prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da investigação de atos criminosos. Diretriz 14, combate à violência institucional com ênfase na erradicação da tortura e da redução da letalidade policial e carcerária. Diretriz 15, garantia dos direitos das vítimas de crimes e de proteção das pessoas ameaçadas. Diretriz 16, modernização da política de execução penal, priorizando a aplicação de penas e medidas alternativas à privação de liberdade e melhoria do sistema penitenciário. Diretriz 17, promoção de sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo para o conhecimento da garantia de defesa dos direitos. Curiosidade, o PNDH não possui força vinculante em si, pois é mero decreto presidencial, editado à luz do artigo 84 da Constituição, visando a fiel execução das leis e normas constitucionais. Programa Nacional de Direitos Humanos 3.